Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui a essa série de vídeos aí que eu coloquei sobre o histórico do movimento ambiental e a gente tendo encerrado um histórico bem geral sobre o movimento ambiental. Nesse último vídeo aqui nós vamos tratar de algumas correntes do movimento ambientalista e já aviso que também vai ser uma visão bem rápida, né, para os propósitos aqui do nosso curso, então um pouco superficial, mas no link do episódio eu vou colocar alguns materiais extras para quem quiser se aprofundar e conhecer mais um pouco sobre essas correntes. Bom, antes de tratar das correntes, é bom a gente pensar um pouquinho nessa pergunta básica: por que defender o meio ambiente? É uma pergunta que para alguns pode ter uma resposta óbvia, para outros pode ter uma resposta menos óbvia, mas dentro desse contexto do histórico do movimento ambiental, as pessoas não se preocupavam em defender o meio ambiente, né? Ou como a gente viu, tinha algumas preocupações pontuais, e essa preocupação aumentou ao longo dos últimos anos, embora recentemente ela tenha decaído um pouco. E se a gente fosse colocar em grandes blocos aqui de visões sobre por que devemos defender o meio ambiente, uma visão que durante muito tempo predominou e ainda de certa forma está por trás de muitas das visões que existem atualmente, nós temos o que eu chamei de uma visão utilitarista ou antropocêntrica. O que seria isso? Seria uma visão baseada na utilidade do meio ambiente para o ser humano. Por isso que eu chamei de antropocêntrica, ou seja, ela é centrada no anthropos, no ser humano. Então, essa visão diz que nós podemos, por exemplo, ter possibilidades de novos alimentos ou de reserva de material genético ou de mesmo de substâncias que possam nos ajudar na produção de alimentos para suprir a população humana. Então, uma visão baseada no interesse nosso. Ou então, nós podemos pensar no ambiente como fornecendo serviços de lazer, de turismo, né, paisagens que a gente pode acessar, o ser humano no caso, né? Então teríamos ambientes mais preservados para nós, né, para a nossa fruição, para o nosso aproveitamento estético, turístico, lazer, etc. Nós podemos ter também pessoas que pensam nesse utilitarismo como uma visão de fornecimento de serviços, por exemplo, serviços de polinização, serviços de regulação climática, serviços de contenção de deslizamentos. Então nós de novo estamos pensando numa visão aí voltada para o ser humano, né? Isso contrasta um pouco com uma visão que eu chamei, na falta de melhor nome, de visão ecocêntrica, né? Onde, como está vendo aí na tela, nós temos o meio ambiente como um valor em si. Então algumas pessoas atribuem um valor para o meio ambiente, seja porque elas têm uma ligação com os animais, seja por alguma razão filosófica, seja por uma questão de crença, de valores religiosos, por exemplo, ou espirituais, ou mesmo uma conscientização mais profunda. Então elas acham que o meio ambiente, ou partes do meio ambiente, como os animais, ou as plantas, ou o meio ambiente todo, ele tem um valor por si próprio. Nós não precisamos dar um valor para ele voltado para a espécie humana, né? Ainda eu me esqueci de dizer que dentro da visão utilitarista é muito comum a gente ouvir também: precisamos preservar, por exemplo, a Amazônia porque lá é um estoque de biofármacos, né? Nós podemos encontrar soluções para vários dos problemas de saúde da humanidade. E meio que no meio do caminho aí está um tipo de abordagem que eu chamei de abordagens socioambientais, que elas tentam, de certa forma, colocar um pé em cada canoa, né, compatibilizar as necessidades humanas com preservação, embora ela ainda tenha um pezinho mais para uma visão utilitarista, né? E dentro dessa abordagem a gente encontra o conceito de desenvolvimento sustentável que vimos aqui nos vídeos anteriores. Pois bem, atualmente, nós temos algumas correntes dos movimentos ambientais, né? E eu vou passar aqui bem por alto por algumas delas, né? Muitas vezes as pessoas se identificam com alguma dessas correntes sem saber que existe um nome para elas, ou um rótulo, enfim. Mas a gente pode dizer, são tendências de pensamento que existem ou já existiram. E uma delas é o neomalthusianismo, ou seja, uma corrente que defende ou entende que uma das bases mais fortes para os problemas ambientais atuais é o crescimento populacional desordenado, ou seja, um crescimento populacional que é constante. Por isso que é reminiscente do malthusianismo, né, que defendia a tese de que
a população crescia em progressão geométrica e o fornecimento de alimentos crescia em proporção aritmética, então alguma hora deveria ter algum problema ou deveríamos controlar, né, a população, que é o que esse movimento prega, o enfoque no controle da população via natalidade, o que pode assumir, dependendo do viés político da pessoa, um caráter mais autoritário ou um caráter menos autoritário, né? Um caráter mais autoritário impositivo, né? Controle impositivo de natalidade, ou não, ou um caráter de que nós temos que conscientizar a população para elas compreenderem que o aumento excessivo da população é uma das bases dos problemas ambientais. Que o crescimento populacional constante é uma das bases dos problemas ambientais, não há dúvidas. O que há dúvidas, claro, é o que nós devemos fazer com isso. Se devemos ter um controle estrito, como eles defendem, ou se devemos ter uma conscientização. E também não podemos esquecer que tem a outra perna, né? Não adianta também termos uma população constante se a economia continuar crescendo. Então nós temos que atacar essas duas vertentes. E implícito nessas correntes, que muitas vezes são ligadas a movimentos políticos mais conservadores, temos que os pobres seriam os responsáveis pela degradação ao consumir os recursos ambientais para tentar garantir a sua sobrevivência. Vinculado a essa corrente, nós temos a teoria da tragédia dos comuns, né, que em inglês é Tragedy of the Commons, que é uma tradução bem ruim, né? Tem gente que coloca como tragédia dos bens comuns, né? E não seria comuns como se fossem pessoas comuns, mas sim os bens comuns, que foi uma tese que foi defendida num artigo científico que quando nós temos recursos comuns, né, bens comuns, a várias pessoas ou uma comunidade de pessoas que têm livre acesso e esses bens não são regulados, nós teremos tendência a ter um esgotamento desses recursos. E nós temos algumas circunstâncias em que isso já foi verificado, né? Então temos artigos científicos sobre isso e temos também diversos bons vídeos que explicam a tragédia dos comuns que eu vou linkar aqui no episódio. E a consequência é que esses recursos seriam superexplorados, né? O autor dessa tese, foi um artigo publicado na revista Science, ele era favorável ao controle populacional. E aí são duas coisas distintas. Uma coisa é nós entendermos a teoria da tragédia dos comuns, que já foi verificada para alguns tipos de recursos, e outra coisa é você ser favorável ou não ao controle populacional, principalmente se esse controle for exercido de maneira impositiva, né, que já é uma tese bem mais problemática. Aí nós temos uma outra corrente do movimento ambiental que muitas pessoas, sem querer, se identificam com essa corrente, talvez uma corrente um pouco, digamos, ingênua, né, mas sem saber que tem esse nome, que são os cornucopianos. Né? Cornucópia é digamos assim, uma parte da mitologia grega, onde nós teríamos esse objeto em formato de chifre, né, que seria a cornucópia, que tem aí uma representação gráfica na imagem, e desse objeto nós poderíamos retirar alimentos infinitamente. Né? Esse objeto seria, dentro da cornucópia nós poderíamos tirar alimentos, mel, frutas continuamente, que ela se encarregaria de produzir novos de maneira infinita. Então essa corrente, de certa forma, ela é otimista em relação aos recursos, ou seja, ela não crê na escassez de recursos, porque o mercado regularia os problemas de escassez quando um determinado recurso começasse a ficar escasso, o preço começaria a aumentar muito e o homem, com a sua infinita capacidade criativa, geraria novas soluções tecnológicas e passaríamos a usar outros recursos. Então é uma visão certamente um pouco ingênua, né, que não vê que haverá um esgotamento de recursos e sim que nós sempre conseguiremos dar uma solução tecnológica para esses problemas de recursos e que o mercado acabaria regulando essas escassezes e nós iríamos então pulando de recurso em recurso. Então é uma visão que não se preocupa muito com a raiz dos problemas porque ela tem uma crença, a meu ver, ingênua, que nós conseguiríamos resolver os problemas sempre com a nossa imaginação, com a nossa tecnologia, com a nossa inventividade e criatividade. Aí nós temos uma corrente que são os ecoanarquistas. Esses ecoanarquistas, eles se baseiam muito nos ensinamentos de um pensador chamado Kropotkin, que ele, de certa forma, tenta juntar a parte do anarquismo como um movimento político com uma visão ambiental. Então, de certa forma, ele defende uma visão de uma vida harmoniosa com a natureza e principalmente cultivando a cooperação,
em linha, né, em sintonia com o que os anarquistas defendem, de movimentos mais orientais, sem centralidade, sem hierarquia, sem governos, mas incorporando esse elemento ecológico aí. Então eles são contra a competição, então obviamente contra o sistema capitalista, contra a hierarquia, contra qualquer forma de Estado ou outras formas de autoridade social, bebendo aí nas fontes do anarquismo, mas trazendo esse elemento ecológico, por exemplo, criticando a economia de massa ou criticando o excesso de uso tecnológico. É uma corrente que não tem ainda muitos adeptos hoje em dia, eles são, às vezes defendem movimentos um pouco mais violentos, né? E vinculados a isso está o caso do Unabomber, né? Que ficou famoso recentemente. Temos um docudrama no Netflix sobre o caso do Unabomber, que era um sujeito que de repente começou a mandar algumas cartas bomba para algumas pessoas, e para ele parar de mandar essas cartas, ele exigiu, digamos assim, e teve fatalidades, né? Exigiu que o manifesto dele fosse publicado nos principais jornais dos Estados Unidos, e os jornais cederam, uma coisa que hoje em dia talvez não fosse tão aceita, né? Então o manifesto dele foi publicado, esse manifesto que está aí, Sociedade Industrial e Seu Futuro. Houve toda uma caçada para ele, e que isso está descrito nesses documentários, e no fim ele foi preso, embora fosse uma pessoa de uma inteligência brilhante. Ele tinha sido começado uma vida acadêmica em uma grande universidade dos Estados Unidos, muito jovem, e depois ele saiu dessa universidade, e as cartas-bomba dele eram muito difíceis de serem detectadas, porque ele fazia de uma maneira muito inteligente, usando elementos muito comuns, né, que você encontra em qualquer loja de ferragens, assim. Então foi difícil capturar, ele foi capturado só com a ajuda do irmão. Quem tiver interesse, eu vou também linkar aí esses documentários e essas histórias sobre o Unabomber. O fato é que esse manifesto dele tem um viés fortemente ecoanarquista, porque ele mostra problemas de como nós estamos levando a nossa sociedade industrial. Independentemente da gente concordar ou não com os métodos radicais que ele adotou, o manifesto dele contém muitas passagens extremamente interessantes. Quem tiver interesse, sugiro a leitura. Né? E aí tinha lá recompensa pela captura dele, e até que no fim ele foi detido algum tempo depois. Vocês veem que foi postado aí em 95, né, setembro de 95 que foi postado o manuscrito, e ele só foi preso alguns meses depois, né, aí abril de 96. Outra corrente é a corrente da ecologia profunda, que é baseada nos ensinamentos desse filósofo norueguês, o Arne Næss, que prega o que ele chama de diferença entre ecologia profunda e uma ecologia rasa. Uma ecologia rasa seria uma preocupação mais superficial, momentânea, esporádica com o meio ambiente, e ele defende uma visão mais profunda, no sentido de que você questionar propriamente as raízes do sistema econômico atual, ou seja, a necessidade do consumo exagerado de recursos, ter uma visão biocêntrica ou ecocêntrica, né, dando valor ao meio ambiente e aos seres vivos por si só. E aqui eu coloquei só um quadro comparativo que eu tirei dessa citação aí de Goldin, onde ele coloca as suas visões da ecologia profunda. Então, se a gente pensar, atualmente nós temos uma visão predominante na sociedade que a natureza é para ser dominada, né? E ele não, ele defende uma harmonia da natureza, que tudo tem um valor intrínseco, como nós falamos, né? Uma visão ecocêntrica, com igualdade entre as espécies, em vez de crescimento econômico. E sim, você deve focar na autorrealização do ser humano, muito mais do que só um crescimento econômico e material. Observando que o planeta tem recursos limitados, o que é meio óbvio, mas a gente precisa repetir isso, porque muitas pessoas, e principalmente dentro das principais visões econômicas, não enxergam essa limitação. Você fazer apenas com o necessário, reciclar, etc. Então, quem tiver interesse, tem essas obras, tanto o original deles, quanto essa obra do Goldin, que eu também vou linkar aqui nesse episódio. Por fim, nós temos uma visão chamada do ecossocialismo, que é uma junção do movimento político de socialismo com uma visão ecológica, porque o socialismo clássico
ou boa parte das pessoas que professavam não tinha uma preocupação ecológica muito profunda. E essa visão do ecossocialismo tem ganhado muita força recentemente e muitas vezes juntado com um socialismo feminista também. Então esse canal do YouTube, para quem se interessa, né, esse canal do YouTube chamado Tese 11, da Sabrina Fernandes, é uma fonte de informação muito boa para quem quiser se aprofundar sobre o ecossocialismo. Eu vou ficar aqui só nessa visão mais geral, que ele é basicamente uma visão socialista, mas diferente das visões socialistas clássicas, ele incorpora fortemente o componente ecológico como necessário para o socialismo. E aí, no fim, a gente entra nesse conceito que está permeando várias das correntes anteriores, mas que muitas vezes as pessoas se focam só nele, principalmente políticos mais tradicionais, que é o conceito, a corrente do desenvolvimento sustentável, onde você prega uma compatibilização entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. E aí eu deixo como reflexão se essas pessoas acreditam mesmo nisso, se elas têm argumentos para comprovar que isso seria possível. A gente tem um vídeo aí na playlist de Direito Ambiental onde eu discuto um pouco isso. Ou se é meramente um discurso, porque essas palavras de sustentabilidade pegam bem, colam, parecem bonitas aí na foto, né? Então, como a gente viu na série de vídeos aí desde o relatório Brundtland, esse conceito visa atender às necessidades presentes e futuras, mas colocando um certo valor para a natureza, né? Será que é possível? Não sei, deixo aí o ponto de interrogação para vocês refletirem. Então, o que nós temos, o que nós vimos ao longo de todos esses vídeos, é que temos atualmente uma situação de conflito. Ou seja, o ser humano foi esgotando e foi usando os recursos naturais e atualmente temos um conflito porque esses recursos são escassos e estamos verificando que nós estamos causando vários dos nossos próprios males. Então, no começo, esses conflitos geraram várias legislações ambientais, várias políticas ambientais, pela necessidade de regular o uso de recursos finitos. Agora, nós temos uma maior conscientização de que esses recursos são finitos, que nós vamos ter diversos problemas no futuro breve e que nós estamos tendo impactos sobre a saúde humana, sobre as próprias atividades produtivas, né, que estão sofrendo com isso, e principalmente com o próprio futuro da humanidade, né? E um pouquinho, né, que a gente coloca assim, uma parcela pequena das pessoas com conscientização ambiental valorizam o ambiente em si dentro dessa visão ecocêntrica, o pessoal da ecologia profunda, do ecossocialismo, do ecoanarquismo. Mas isso ainda é muito pouco comparado com uma visão, né, se vocês encontrarem pessoas conscientes ambientalmente, elas vão defender principalmente ações pontuais ou ações que são mais superficiais, né, que são necessárias, claro, reciclagem, usar menos recursos, usar produtos que contenham menos substâncias sintéticas, etc. Mas uma parcela pequena valoriza o ambiente em si de uma maneira profunda, né? Então, aqui chegamos ao fim dessa série de vídeos aqui sobre o histórico do movimento ambiental. E na próxima série nós vamos tratar sobre alguns princípios da política ambiental.